planejando o tratamento do tabagismo com seu paciente, eu vou apresentar para vocês o caso da Ana. A Ana tem 32 anos, é divorciada, tem 2 filhos e é faxineira. Ela veio com a queixa principal seguinte: doutor, eu vim porque eu tenho que parar de fumar. Meu namorado não gosta de mulheres que fumam. Na história da moléstia atual, a gente encontra que a Ana iniciou o uso de cigarros aos 15 anos para socializar na escola e passou a ter que fumar constantemente a partir dos 17 anos. Hoje, a Ana fuma um maço por dia e diz que não consegue parar de fumar. Ela fuma o primeiro cigarro assim que ela acorda, ela tem dificuldade de ficar sem parar de fumar em lugares proibidos, ela fuma mais pela manhã do que durante o resto do dia e ela fuma mesmo quando ela está doente. A Ana tem como história pregressa um caso de asma na infância e ela teve que fazer uma cirurgia de hérnia umbilical. O pai da Ana faleceu de doença pulmonar obstrutiva crônica por causa do uso de cigarros. A mãe da Ana tem diabetes mellitus e hipertensão arterial. Na história psicossocial, a gente encontra que a Ana teve uma infância e uma adolescência sem traumas, ela estudou até o primeiro ano do 2º grau e aos 19 anos ela engravidou e foi abandonada pelo primeiro namorado, daí a importância que ela está dando por manter esse relacionamento atual e com isso, inclusive, vir buscar ajuda para parar de fumar. Então, o que levou a Ana a começar a fumar e a manter fumando na nossa avaliação? Primeiro, ela inicia o cigarro para socializar na escola, é o motivo que ela tem para começar a utilizar o cigarro. Ela se torna dependente aos 17 anos e ela continua fumando porque ela afirma hoje fumar é bom. Quais os benefícios que ela tira com o uso do cigarro? Ela diz que o cigarro é um companheiro para a minha solidão. Ela fala que quando ela está sozinha, quando ela está angustiada, quando ela tem problemas, quando ela não tem ninguém para conversar, ela acaba passando um bom momento com o cigarro e isso ajuda ela a ficar mais tranquila e mantém ela com um benefício bem positivo. O cigarro também ajuda a diminuir o apetite e a manter o peso. E ela não quer engordar. Então, esse é um ponto importante também que a gente vai ter que orientar ela, se ela aceitar, num segundo momento, parar de fumar. Quais os malefícios ela tem tido com o uso do cigarro? Primeiro, ela teve uma perda do olfato, do paladar, ela não sente mais gosto, nem o cheiro de perfume, de coisas que para ela antes eram prazerosas. Ela sente que também que fica cheirando mal. Ela tem uma tosse, e além da tosse, ela tem um pigarro que incomoda, ela acaba tendo um pigarro seco que sobe, que fica incomodando ela durante o dia. Ela já tem uma queixa de dispneia, ou seja, ela tem falta de ar quando ela faz esforços moderados, como subir uma ladeira ou carregar o filho mais novo tendo que caminhar, e isso a incomoda bastante. Quando a gente vai avaliar a gravidade com a escala de Ferguson, a gente vê que é uma paciente que tem 9 pontos na escala de Ferguson, ou seja, tem uma dependência muito elevada de cigarros, e isso tem que ser considerado no nosso planejamento de tratamento. Ela está motivada para parar? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. É uma pergunta difícil, porque quando ela traz a queixa principal dela eu quero parar de fumar porque meu namorado não gosta de mulheres que fumam. Eu mesmo não quero parar de fumar, mas ele está me forçando a parar de fumar. Isso é importante, porque isso é um indicador bastante significativo de que fase ela está no processo de mudança, e a gente vai avaliar isso daqui a pouco. Ela já tentou parar de fumar? Sim, ela já tentou parar por conta própria, uma parada abrupta, não conseguiu e acha, dentro do discurso dela, que não consegue ficar mais de um dia sem fumar, que vai ser muito difícil para parar de fumar. Ela tem alguma comorbidade psiquiátrica? Sim, ela diz que ela se sente triste, sem energia, não tem prazer com as atividades de lazer, está ansiosa, tem tido insônia terminal, tem perdido peso porque tem ficado sem alimentar, não tem gosto pela alimentação e que está meio sem libido. São sinais bastante sugestivos num episódio depressivo e que a gente vai ter que abordar no nosso planejamento. Ela tem dispneia ao esforço, também uma complicação clínica, mas quando a gente investiga, faz uma radiografia, uma espirometria, ela não tem achados sugestivos de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, nem de algum déficit pulmonar bastante claro. Ela está num momento bom para parar de fumar? Bom, ela diz que precisa parar de fumar, mas está pouco motivada e mais porque ela quer manter esse relacionamento com esse namorado, ela tem que parar de fumar. A vida dela não está fácil, ela está com problemas com um emprego, ela está com outras questões que podem dificultar o momento. Isso nós vamos ter que abordar no nosso planejamento. Bom, vamos lá.
Em que fase do processo de mudança a Ana se encontra e o que podemos fazer por ela então? A Ana está claramente no processo de contemplação. Ela sabe que ela tem um problema, ela sabe que ela tem que mudar, mas ela não me parece muito motivada para mudar ainda não. Então, a gente vai ter que utilizar, num primeiro momento, a consulta motivacional até ela entrar na fase de ação. O motivo que ela traz para parar de fumar não é um motivo pessoal, é um motivo externo. Então, isso ainda precisa ser melhorado até que ela entre na fase de ação e aí, de fato, a gente consiga entrar com a terapêutica. Se a gente entrar com a terapêutica nesse momento, a chance de abandono dela é bastante importante. E aí, a gente tem que considerar que a cada insucesso que ela tem, a chance dela se motivar de novo diminui. Então, vamos aproveitar nesse momento que ela está motivada por um motivo externo para trabalhar outras motivações internas e como é que aquilo pode entrar no projeto dela, de melhorar a qualidade de vida, de melhorar o bem-estar e dela ir se sentindo cada vez melhor. Uma vez que ela entrar no momento, na fase de ação, a gente pode prescrever a medicação. Então, como é que eu posso caracterizar bem esse caso? É uma paciente pouco motivada, em fase de contemplação, que ainda não está preparada para parar de fumar, que já tem tentativas prévias mal sucedidas, que muito provavelmente está com um episódio depressivo e que tem um grau de dependência muito alto. Vou ter que fazer algumas prioridades. Primeiro é trabalhar a motivação. Segundo é trabalhar a depressão dela. E isso vai ser bastante importante, inclusive na hora da gente planejar o nosso tratamento. Terceiro é achar o bom momento para ela parar de fumar. E quarto é conseguir trabalhar junto dela para ela achar essas motivações internas e, com isso, se automotivar a parar de fumar. Como é que a gente vai conduzir esse caso? Primeiro é reconhecer a demanda. Essa é uma paciente que a gente já pode também fazer redução de danos, ou seja, prescrever para ela a medicação substituição de nicotina, que já vai diminuir o número de cigarros, vai melhorar o cheiro dela, o olfato, o paladar e provavelmente a relação dela com esse namorado. Segundo, a gente vai ter que ensinar para ela o que é dependência de tabaco, ensinar sobre os tipos de eficácia e a duração e como a gente pode operacionalizar os tratamentos. Quarto, como a gente tem uma paciente que está deprimida e que pode se beneficiar, além do tratamento de reposição de nicotina, da bupropiona, é uma boa indicação. Então, essa é uma paciente que pode ter um benefício tanto para a interrupção do tabagismo quanto para o tratamento da depressão. Agora, a minha sugestão para esse caso seria, a gente inicia a bupropiona pelo menos 15 a 21 dias antes dela marcar a data dela interromper o tabaco. Por que esse cuidado? Porque a bupropiona vai levar entre 1 e 2 semanas para começar a agir. E 2, eu preciso ajudar essa paciente a estar menos deprimida para ela se automotivar e para ela dar conta. Então, nesse caso, a gente associaria um tratamento um pouco mais complexo que no caso anterior. Mas não se esqueça e não se iluda. O mais importante é que ela esteja suficientemente motivada e dentro da fase do processo de mudança, que é a fase de ação. Em seguida, a gente vai familiarizá-la sobre o uso da terapia de substituição nicotínica, lembrando que a gente vai ter que aplicar o adesivo num lugar limpo da pele logo de manhã. O cálculo, no caso dela, é fácil, né? Ela fuma um maço de cigarro, cada cigarro corresponde a 1 miligrama do adesivo, então no caso dela, um maço, ela precisa de um adesivo de 21 miligramas. Então a gente vai dar um adesivo de 21 miligramas, a gente vai dar a goma de mascar para ela e orientar ela que toda vez que ela tiver vontade de fumar, ela vai utilizar a goma de mascar. Agora, só um detalhe, a goma de mascar não é como um chiclete normal, ela precisa ser mascada. Quando o paciente sente o gosto amargo, ele tem que depositar a goma de mascar entre a gengiva e os dentes, deixar desaparecer o gosto amargo, mastiga de novo, deposita de novo entre a gengiva e os dentes e assim sucessivamente até o gosto do chiclete acabar, da goma de mascar acabar. Depois que o gosto acabar, ela pode ou jogar fora ou continuar mascando, a escolha dela. Mas isso é muito importante da gente orientar o paciente, porque a nicotina ela leva muito tempo para ser absorvida pelo intestino. Então, como a gente quer evitar a fissura ou tratar a abstinência aguda, é importante que a absorção se faça de maneira rápida. E a maneira mais rápida de absorver a nicotina é pela mucosa oral, ou seja, colocando chicletes entre a gengiva e os dentes.
Além disso, a gente tem que orientar essa paciente a conversar com a família e as pessoas que convivem com ela de que ela está parando de fumar. E orientar ela outras medidas de mudança de qualidade de vida, como atividades esportivas, alimentação ou sono. A dose que a gente vai usar de bupropiona é uma dose inicial de 150 mg pela manhã e ela pode ser aumentada conforme a resposta que a paciente tiver, sobretudo em relação aos sintomas depressivos. A bupropiona vai diminuir o prazer que ela sente com o cigarro, então ela pode ser iniciada antes do momento de parar, e ela vai permitir a essa paciente de melhorar os sintomas depressivos, o que vão dar mais condições para ela de recobrar ou recuperar a vida e ir construindo outras relações que vão ajudar ela também a ficar sem fumar. Então, a prescrição é essa. Como é que a gente vai acompanhar essa paciente? Bom, se ela topar terapia de grupo, seria muito interessante para ela também. Por quê? Além dela poder se motivar a cada sessão, ela pode também ter um convívio com outras pessoas que estão parando de fumar e se beneficiar disso. Se a gente for avaliar ela individualmente, o que eu recomendo é que depois que ela interrompe, logo depois da data que ela planejou parar de fumar, a gente avalie ela com um intervalo mais curto de tempo, em consultas curtas, e que a gente faça, primeiro, a avaliação do sucesso e da adaptação ao tratamento, e segundo, que a gente vai motivando ela a cada conquista para que ela dê conta de manter-se no movimento. E, por último, ensinar técnicas de prevenção de recaída. Então, esse caso é um pouco mais complexo que o caso anterior. Por quê? A gente tem uma paciente que está pouco motivada, que tem uma comorbidade psiquiátrica e que a gente vai ter que ter, e que tem uma dependência grave de tabaco. É uma paciente que vai demandar mais atenção e mais cuidado que o caso anterior. E que você tem que estar preparado para poder, primeiro, motivá-la e, uma vez que ela entrar na etapa de ação, imediatamente instalar a terapêutica e acompanhá-la.